Existe algo que o mundo inteiro está procurando e pouquíssimas pessoas encontram de verdade. Não é dinheiro, não é sucesso, não é relacionamento perfeito, não é ausência de problemas, é paz. A paz que faz uma pessoa dormir profundamente, mesmo com dívidas na mesa. A paz que faz alguém sorrir genuinamente no meio de um diagnóstico grave. A paz que mantém alguém estável quando tudo ao redor está desmoronando. Essa paz que você vê em certas pessoas e não consegue explicar de onde vem. Você já encontrou alguém assim? Uma pessoa que passou por algo devastador e ainda assim tinha algo nos olhos, que você não conseguia nomear, uma calma que não era negação da realidade. Não era estoicismo forçado. Era algo real e profundo, que vinha de um lugar que você não conseguia identificar. Essa paz existe, e a Bíblia não apenas fala sobre ela, ela revela de onde vem, porque a maioria das pessoas nunca encontra, e o que você precisa fazer para recebê-la de verdade. Bem-vindo ao canal Verdades Sagradas. Aqui a Bíblia é aberta sem filtro, sem religião e sem medo. Se você chegou até este vídeo hoje, existe uma inquietação dentro de você que está cansada de ser inquietação. E esta mensagem foi preparada para esse momento. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e ative o sino. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está sem paz agora. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje. Vamos começar pelo que a paz não é, porque existe muita confusão sobre isso e essa confusão é o que mantém as pessoas buscando no lugar errado. A paz não é a ausência de problemas. Esta é a confusão mais comum. A maioria das pessoas associa paz com circunstâncias favoráveis. Quando a situação financeira melhorar, vou ter paz. Quando o relacionamento se resolver, vou ter paz. Quando a saúde voltar, vou ter paz. Quando a vida ficar mais simples, vou ter paz. Mas se a paz dependesse das circunstâncias, ela não seria paz. Seria alívio temporário. E o alívio temporário dura exatamente até a próxima crise, que sempre vem. Jesus foi explícito sobre isso em João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis tribulações. Não talvez. Não se você não for suficientemente espiritual, tereis. É uma certeza. E no mesmo versículo ele diz, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A paz que Jesus oferece não remove as tribulações. Existe dentro delas. A paz não é indiferença emocional. Existe uma espiritualidade performática que confunde paz com a supressão das emoções. Como se o crente maduro não devesse sentir ansiedade, medo, tristeza ou angústia. Como se sentir essas coisas fosse evidência de falta de fé. Mas Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. João capítulo 11, versículo 35. O homem mais próximo de Deus, que já pisou nesta terra, sentiu tristeza profunda e a expressou publicamente. Paulo escreveu sobre a sua angústia em 2ª Carta aos Coríntios capítulo 7. Davi encheu o livro dos Salmos com expressões de medo, desespero e angústia. A paz bíblica não é a ausência de sentimento, é a estabilidade que existe por baixo do sentimento. O sentimento pode estar turbulento na superfície e a paz pode estar sólida nas profundezas ao mesmo tempo. A paz não é resultado de técnica ou disciplina mental. O mundo oferece muitas promessas de paz, meditação, mindfulness, terapia cognitiva, drogas ansiolíticas, retiros de silêncio, filosofias estoicas. Essas coisas podem ter valor em determinados contextos, mas nenhuma delas produz a paz que Paulo descreve em Filipenses capítulo 4, versículo 7. A paz de Deus que excede todo entendimento. Excede todo entendimento significa que ela está além da capacidade da mente humana de produzir, de explicar ou de compreender. Ela não pode ser fabricada por técnica. Tem uma origem que está além do alcance humano. Agora vamos ao que a paz realmente é segundo a Bíblia. A palavra hebraica para paz é shalom. E shalom é uma das palavras mais ricas do idioma hebraico. Ela não significa apenas ausência de conflito. Significa completude, inteireza, bem-estar total, nada faltando, tudo em seu devido lugar. Shalom é o estado de uma vida onde cada área está alinhada com o propósito de Deus.
onde o relacionamento com Deus está restaurado, onde a consciência está limpa, onde o futuro está nas mãos de quem tem poder sobre o futuro, onde a identidade está fundada em algo que não muda com as circunstâncias, que a palavra grega eirene no Novo Testamento carrega o mesmo peso. É a paz de quem está em ordem correta com Deus e com a realidade. Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus. Esta é a paz primária da qual todas as outras derivam. Antes de qualquer outra coisa, o ser humano precisa estar em paz com Deus. Porque a raiz de toda inquietação humana não é circunstancial, é espiritual. É a separação entre o ser humano e Deus que Isaías capítulo 59, versículo 2 descreve. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. A inquietação que você sente não é apenas ansiedade psicológica. É o eco de uma separação que foi criada pelo pecado e que só pode ser resolvida pela reconciliação com Deus através de Cristo. E quando essa reconciliação acontece, quando a paz com Deus é estabelecida, ela cria a base para a paz de Deus, que então começa a operar em todas as outras áreas da vida. Agora vamos examinar os caminhos específicos que a Bíblia apresenta para receber e manter a paz. O primeiro caminho é a rendição do controle. A raiz de grande parte da ansiedade humana é a tentativa de controlar o que está fora do controle. O futuro, as decisões de outras pessoas, os resultados de situações que têm variáveis que você não pode gerenciar. E quanto mais você tenta controlar o incontrolável, mais a ansiedade cresce, porque a realidade resiste ao controle, e cada resistência aumenta o medo. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Confiar no Senhor de todo o coração é o oposto de tentar controlar, que é a rendição ativa do resultado para as mãos de quem tem poder sobre o resultado. E essa rendição não é passividade, é a decisão mais ativa que um ser humano pode tomar, porque vai completamente contra o instinto natural de tentar segurar o que está escapando. E o fruto dessa rendição é a paz, não porque a situação mudou, porque você mudou a sua posição em relação à situação. De controlador ansioso para filho confiante nas mãos do Pai. O segundo caminho é a oração com gratidão. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo fazei conhecidas as vossas petições a Deus por meio de oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Paulo apresenta uma equação direta. Ansiedade entregue a Deus em oração com ação de graças produz paz que excede o entendimento. Repara na sequência. Não andeis ansiosos. Em tudo fazei conhecidas as petições, com ação de graças, e a paz de Deus guardará. A paz não é o ponto de partida, é o resultado de um processo que começa com trazer a ansiedade para Deus em vez de tentar resolvê-la sozinho. E a ação de graças é componente essencial desse processo, não como ritual de abertura antes dos pedidos, como postura que reconhece ativamente o que Deus já fez antes de pedir o que você quer que Ele ainda faça. Essa postura de gratidão ancora a mente no passado, fiel de Deus no momento em que o presente parece ameaçador. Comenta aqui embaixo: paz que não passa, que o mundo não dá. Se você quer receber essa paz que só Deus pode dar, porque essa declaração é uma abertura espiritual. O terceiro caminho é a renovação da mente. Romanos capítulo 8, versículo 6. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. A paz está ligada diretamente ao que ocupa a sua mente. E Paulo é específico. A mente controlada pelo espírito produz paz. A mente controlada pela carne, pelos pensamentos naturais e ansiosos do ser humano sem Deus, produz morte. Não necessariamente morte física imediata,
mas a morte lenta da alegria, da esperança e da estabilidade interior. E Filipenses capítulo 4, versículo 8, complementa com um conteúdo específico que a mente renovada deve habitar. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai. É um imperativo, uma ordem, não uma sugestão gentil. Porque Paulo sabia que o que ocupa a mente determina o estado interior, que a paz ou a ansiedade que você vive tem muito a ver com o que você escolhe habitar mentalmente. Notícias de morte e catástrofe consumidas continuamente, redes sociais que amplificam conflito e comparação, conversas que alimentam medo e negatividade. Esses hábitos mentais são incompatíveis com a paz que Paulo descreve. Não porque a realidade deva ser ignorada, mas porque a mente que habita continuamente no que é negativo vai refletir essa habitação em ansiedade crescente. O quarto caminho é a presença ativa de Deus. Salmo 16, versículo 11. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua destra há delícias perpetuamente. Na presença de Deus há plenitude. Não apenas alegria parcial. Plenitude, completude, shalom. E isso não é uma promessa abstrata para depois da morte. É a realidade disponível para o crente que aprende a habitar conscientemente na presença de Deus no cotidiano. Isso é o que os místicos cristãos chamaram de prática da presença. A consciência constante de que Deus está presente em cada momento. Não apenas nos momentos de culto ou oração formal, em cada conversa, em cada decisão, em cada momento de crise e em cada momento de alegria. Irmão Lawrence, um monge do século XVII que trabalhou em uma cozinha de convento durante décadas, descreveu como aprendeu a praticar a presença de Deus até mesmo lavando panelas, e testemunhou que essa prática produziu uma paz que não dependia das circunstâncias, mas da consciência constante de quem estava com ele. O quinto caminho é o perdão ativo. Colossenses capítulo 3, versículo 15. E a paz de Deus, a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos, a paz que domina no coração. A palavra grega para dominar aqui é brabeuo, que era usada para descrever o árbitro de uma competição esportiva, que governa e decide os conflitos. Paulo está dizendo que a paz de Deus deve ser o árbitro que governa o seu coração. Mas essa paz não pode habitar em um coração onde a amargura tem raízes. Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15, conecta diretamente a busca pela paz com a vigilância contra a raiz de amargura. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado para que ninguém fique privado da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Privado da graça de Deus. A amargura não punse quem te machucou. Ela te priva da graça que você precisaria para viver em paz. E o perdão, como vimos em outros vídeos deste canal, não é um favor para quem te machucou. É a sua própria libertação da prisão que a amargura construiu. O sexto caminho é a comunidade e o cuidado pastoral. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só quando cair, pois não haverá outro que o levante. A paz não é um projeto solitário. O ser humano foi criado para a comunidade, e o isolamento é sistematicamente incompatível com a paz profunda. Porque existem momentos em que você não tem paz suficiente para se sustentar. E é nesses momentos que a comunidade empresta a paz, que você momentaneamente não tem. O crente isolado é um crente vulnerável à ansiedade, porque a ansiedade cresce no isolamento, onde não é questionada, não é compartilhada e não é orada. E a presença de outros que estão em paz tem um efeito real sobre quem está sem ela. O sétimo caminho é a meditação na palavra de Deus. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti.
Mente firme em Deus. A palavra hebraica samut significa apoiado, sustentado, ancorado. A mente que está ancorada em Deus, nos seus atributos, nas suas promessas, no seu caráter imutável. É a mente que recebe a paz que Deus guarda para quem confia nele. E essa ancoragem acontece através da meditação na palavra. Josué capítulo 1, versículo 8. Este livro da lei não se apartará da tua boca, mas meditarás nele de dia e de noite. A palavra meditarás em hebraico é hagá, murmurar continuamente, ruminar como um animal que mastiga o alimento repetidamente, até que ele seja completamente absorvido. A palavra meditada não é a palavra lida rapidamente no devocional matinal. É a palavra que você carrega ao longo do dia, que você volta no meio da tarde quando a ansiedade tenta subir, que você murmura antes de dormir quando os pensamentos tentam espiralar. Essa palavra meditada produz estabilidade que a leitura superficial não produz. E agora chegamos ao coração de tudo que foi dito neste vídeo. A paz que você está buscando não é uma técnica, não é um estado mental que você alcança com suficiente esforço espiritual. É uma pessoa. João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorie a minha paz. Jesus não disse eu vos dou uma técnica de paz. Não disse vos dou princípios de paz. Disse a minha paz. A paz que ele mesmo experienciou. A paz que estava nele enquanto dormia no barco em meio à tempestade. Em Mateus capítulo 8. A paz que existia nele enquanto Pilatos o interrogava antes da crucificação. A paz que não dependia das circunstâncias, porque tinha uma fonte que estava acima das circunstâncias. Essa paz é o que Jesus dá. E ele dá a quem se aproxima dele não como religião, mas como relacionamento. Não como doutrina, mas como presença. Você não precisa de mais técnicas. Você precisa de mais Jesus. E a boa notícia é que Jesus nunca disse venha e aprenda sobre mim. Ele disse em Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Achareis descanso para as vossas almas. Não para as suas circunstâncias necessariamente, para as suas almas. O lugar mais profundo de você. O lugar onde a inquietação mora. O lugar que nenhuma solução externa consegue alcançar. Esse descanso está disponível agora. Não quando a situação melhorar. Agora, porque Jesus não disse venha quando estiver melhor. Disse venha todos os que estão cansados. Cansados, no meio do cansaço, com o peso ainda nos ombros. Vinde assim. E o convite está aberto para você agora. Vem, traz o peso. Traz a ansiedade. Traz a situação que não tem solução visível. Traz o relacionamento que está destruído. Traz o diagnóstico que chegou. Traz o futuro que parece fechado. Traz tudo. E recebe o que ele prometeu dar. A paz que excede todo o entendimento. A paz que o mundo não pode dar nem tirar. A paz que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Ela é real. E ela está esperando por você. Se este vídeo tocou algo real na sua vida, comenta aqui embaixo eu quero essa paz. Porque essa declaração é o início de uma abertura espiritual que o Espírito Santo vai honrar. Compartilha este vídeo com alguém que você sabe que está sem paz agora. E inscreve-se no canal Verdades Sagradas e ativa o sino, porque ainda temos muito mais para revelar juntos. Até o próximo vídeo. Que a paz de Deus que excede todo entendimento guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus hoje.